Então, boa tarde a todos. Eu sou Giovana, como o professor Raoni falou, e vim aqui defender a minha tese de graduação a respeito da relação universidade-empresa e o transbordamento para pequenas e médias empresas locais. É a lição, da empresa que eu estudei, que é a empresa familiar da qual eu faço parte. Primeiro eu trouxe uma agenda para a gente saber um pouquinho de como que vai ser a apresentação hoje, a gente ter uma noção de tempo. Primeiro eu vou introduzir a questão de pesquisa, como que ela surgiu. Depois eu vou trazer um pouquinho do referencial teórico, quais foram os principais autores que eu me aprofundei, a metodologia e o estudo de caso, e por fim, os resultados, a discussão e a conclusão desse meu trabalho. Em relação à questão de pesquisa, tudo começou quando eu entrei na faculdade e eu comecei a fazer todos os trabalhos acadêmicos dentro da empresa da minha família. E eu percebi que eu estava com duas esferas aí na minha mão, tanto o conhecimento teórico que eu tinha dentro da universidade, quanto a empresa dos meus pais de calçado. E eu falei assim, gente, eu queria unir isso. E aí veio essa questão de pesquisa. Como que esses dois lugares podem trabalhar juntos de uma forma que seja, que tenha benefícios para ambos os lados. E aí eu quis estudar como que foi essa relação durante todos esses anos de graduação, em que eu fui ali um agente de interligação, uma ponte entre essas duas esferas. Então, para começar o nosso referencial teórico, eu desenhei um diagrama pensando, primeiro assim, sem pesquisar nada na bibliografia. Eu fui tentando entender quais são os pontos que tangem a esse tema, essa relação da universidade com pequenos empreendedores, com pequenas empresas. E aí eu levantei diversos pontos, como prática e extensão universitária. Então eu tentei entender como que a universidade ela poderia levar um pouco da prática dela, a extensão dela para dentro da sociedade. E a partir disso, vários pontos foram se desdobrando, eles são muito conectados entre si. Então, a questão social, qual que é o público dessa universidade, como que esse conhecimento ele entra dentro da sociedade, como ele se transfere. Será que precisa ter um agente de interligação? Porque no meu caso eu fui um agente de interligação. Mas será que é necessário? Qual que é o papel que esse agente tem dentro dessa relação? Como que é a divulgação? Como que a universidade se posiciona de forma a atingir esse público, de pequenos empresários? O impacto que isso tem na economia, será que isso pode trazer algum retorno? Será que isso tem impacto ali? A gente consegue mensurar isso? E a capacidade absortiva e o nível de maturidade das empresas. Porque são níveis de conhecimento que às vezes podem estar em espaços diferentes, em níveis diferentes mesmo. E aí a empresa vai conseguir absorver isso, a universidade vai conseguir passar isso de forma que a empresa consiga absorver. E a relação ganha-ganha, que foi o que eu observei ali durante a relação entre a universidade e a empresa dos meus pais por meio dos trabalhos acadêmicos e tudo mais que eu vou mostrar mais pra frente. A fonte desse diagrama fui eu mesma que fiz. E a partir disso o referencial teórico ele foi baseado mais ou menos em três partes que eu dividi, que foi, primeiro eu tentei compreender um pouco mais do cenário das pequenas e médias empresas, e aí a minha bibliografia de base, que eu mais me aprofundei foi da La Roubert, tanto de 1999 quanto de 2001. A universidade, eu tentei entender um pouco mais como que era essa relação da universidade com as empresas, e aí o Beethoven e Zilliot Pérez também me ajudaram a aprofundar um pouco mais nisso. E a relação universidade-empresa, que foi esse artigo do Kiel, Liu e Gao, nem sei se eu estou falando certo, mas esse artigo especialmente eu acho que foi o que eu mais aprofundei na minha tese toda, porque ele trouxe insights muito bacanas sobre como que essa relação se dá, como que isso é iniciante, como que se dá realmente essa relação da universidade com as empresas, especialmente as empresas locais. O estudo de caso, ele foi referente à empresa da minha família, e é uma pequena indústria de calçados femininos, inclusive eu tenho até com um sapato de lá hoje para representar. E ela recebeu durante esses 4 anos de graduação diversos trabalhos acadêmicos e também um projeto de extensão de consultoria. E aí a partir disso eu quis usar essa empresa, essa experiência, para a gente entender um pouco de como se dá essa relação entre a universidade e os empresários e todas as pessoas envolvidas, porque a gente olha assim, os benefícios são claros para a empresa absorve o conhecimento, só que da parte da universidade, a universidade também é beneficiada, os alunos também são beneficiados, e a partir disso a gente entra na metodologia, porque é um estudo de caso longitudinal, então eu tive ali 4 anos,
de vivência, e aí entra a questão que Glauser e Strauss até trazem, que é da interferência do olhar da autora. Então eu estava ali, eu tive a vivência, isso enriquece, mas também pode trazer algum viés. Aí para amenizar esse viés, a gente trouxe entrevistas semi-estruturadas, que eu fiz tanto com os alunos quanto os empreendedores que participaram dessa vivência mesmo. Essas entrevistas foram com os alunos que tiveram contato com a empresa e com os empreendedores que estavam ali dentro. Foram, assim, perguntas básicas, mas que a partir disso a gente ia tirando realmente fios, né? Então, às vezes, uma pessoa respondia alguma coisa, perguntava em cima daquilo, e a partir disso surgiram vários insights que sustentaram, né, basearam também o meu estudo. Em relação aos resultados, paralelamente a essas entrevistas, eu fiz um breve histórico mesmo da empresa, tentando entender qual que é essa linha do tempo mesmo da história da empresa, de como ela surgiu, como que ela foi se dando aí ao longo dos anos, como que foi essa jornada mesmo, né? E aí a gente percebe que tiveram várias oscilações, porque a empresa às vezes lucrava muito, mas às vezes falia. Então, às vezes lucrava muito de novo e depois falia. E essa instabilidade financeira, instabilidade organizacional. E também a gente vê a experimentação de estratégias, em que a empresa descobre ali um nicho de fazer um sapato um pouco mais caro e lucrar muito com isso. Depois descobre outro nicho de fazer o mesmo modelo e vender muito daquele mesmo modelo. Então, essa experimentação de estratégias proporciona que a empresa tenha condições de elevar seu faturamento, elevar a sua organização, mas logo em seguida a gente percebe que não tem uma estruturação suficiente para que isso se mantenha com uma certa estabilidade. Então a gente percebe uma oscilação. Eu queria até trazer, no artigo tem, né, a imagem, só que a resolução não ia ficar bacana para o slide, então eu optei por não ter aqui para a gente acompanhar. E a partir desse breve histórico que a gente fez da história da empresa sozinha, a gente também traz um breve histórico da empresa com a universidade. E aí a gente aprofunda as experiências que a gente teve entre a universidade e a empresa. Eles são majoritariamente trabalhos acadêmicos, então tiveram várias matérias. A primeira foi Sistemas Integrados de Manufatura, que foi quando a gente conheceu o processo produtivo, foi lá, entendeu a fundo. Depois a gente teve outros trabalhos, como ergonomia, de conhecer os postos de trabalho, como que está sendo a relação com os trabalhadores. Teve planejamento e controle da produção, gestão do conhecimento tácito, que buscou entender como que o conhecimento era transmitido dentro da empresa, e diversas outras matérias também, que foram alvo, né, realmente de estudos com a empresa, como um estudo de caso mesmo para as matérias. E também teve o projeto de extensão de consultoria. Esse projeto de extensão de consultoria ele se deu durante o período da pandemia, mas ele não foi assim por causa da pandemia, porque a gente entrou no processo seletivo, a empresa, né, ela entrou no processo seletivo da empresa em 2019, então ela foi aprovada para 2020, aí começou a pandemia, e acabou que todo esse processo se deu durante a pandemia. Mas esse projeto de extensão ele também foi muito interessante, porque ele trouxe alguns insights muito bacanas, como a questão do estoque. Então, o início, logo quando eu entrei na faculdade, começaram os primeiros trabalhos, foi um trabalho de introdução à tecnologia da qualidade. Essa questão do estoque foi abordada. Só que a questão do estoque era uma desorganização total e durante esse projeto de extensão, eles também trabalharam a questão do estoque e a empresa já tinha amadurecido um pouco mais a ideia daquele primeiro trabalho acadêmico, de forma que conseguiu internalizar as mudanças propostas pelo projeto de extensão e realmente fazer um 5S, fazer uma mudança total. Hoje a empresa é bem mais organizada nessa questão de limpeza, de organização do espaço físico mesmo. Então a gente percebe como que as ideias elas vão se maturando ali ao longo do tempo. Em relação à discussão, após essas entrevistas e após visualizar essa linha do tempo como um todo, a gente trouxe, nós chegamos a alguns pontos, né? Eu não sei se eu posso falar nós ou eu, mas eu falo nós. A discussão começa com a relação ganha-ganha, que é óbvia, né? Porque tanto a parte da empresa quanto a parte da universidade são beneficiadas. Em que nível cada uma, não tem como a gente dividir, esse é mais beneficiado do que esse, mas ambos ganham realmente um benefício. A empresa com aquele conhecimento que chega para ela, que antes ela não tinha, e a universidade com a possibilidade de aplicar o conhecimento dos alunos. Teve um aluno até que citou que foi a melhor experiência dele, uma das melhores experiências dentro da universidade, foi fazer um trabalho prático dentro da empresa.
E isso já entra no segundo tópico, que é o laboratório e a aprendizagem prática. Então, a empresa, ela funciona como um laboratório real ali para os universitários, porque todo aquele conhecimento que é aprendido dentro de sala de aula, ele se torna muito mais palpável a partir do momento que eles aplicam aquilo dentro de um problema real. Então, eles chegam numa empresa e vê que ali, por exemplo, a questão da ergonomia, tem um trabalhador dentro de um posto de trabalho que está com uma posição errada. Eles conseguem ver todos aqueles conceitos na prática, em uma situação real. A questão de liberdade e autonomia nos trabalhos. Os alunos eles têm que ser preparados dentro da universidade para uma prática laboral, né, ou para pensar, para diversas outras questões, mas normalmente chega a ser para o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho, quando ele vai assim em si, ele já exige muito. Então ele tem uma pressão muito grande e uma pressão por entrega muito grande. A gente percebeu que durante esse momento de experimentação dentro da empresa, os alunos eles tinham mais liberdade, eles se cobravam de entregar, eles tinham a responsabilidade, mas eles se sentiam livres para ter ideias, para propor soluções e não simplesmente seguir algo que estava ali planejado por um mercado, por um chefe, né? Então eles tinham essa liberdade e essa autonomia dentro dos trabalhos. A questão da transferência do conhecimento, que chega também a partir do fato de que os alunos absorvem aquele conhecimento dentro da sala de aula e conseguem passar aquele conhecimento para empreendedores. Então eles precisam transmitir aquilo, transferir aquele conhecimento. E também a extensão do conhecimento acadêmico na sociedade, porque esse público não é um público tão atingido pela universidade em primeira instância. Então, a partir do momento que a gente tem alunos da universidade atuando dentro dessas empresas, é um público que passa a ter um contato novo com a universidade. E a gente vê pela fala de um empreendedor entrevistado o seguinte: na UFMG tem tudo. Antes eu não sabia que tinha tanta coisa dentro da UFMG, agora eu sei que tem como fazer um monte de coisa lá. Então, é muito interessante como que a gente consegue transmitir um pouco a ideia de como é a universidade para esse público que passa a conhecer e ter uma nova visão sobre o que é essa instituição. Por fim, a gente traz aqui um pouco das conclusões da relação universidade e empresas locais, retomando os pontos que a gente levantou na bibliografia. Então, a gente volta com a questão social de qual que é o público da universidade. A gente não consegue responder essa questão a partir desse estudo, mas a gente percebe que a universidade ela consegue se transmitir um pouco mais o conhecimento para um público novo a partir dessa ligação com as pequenas e médias empresas. A gente percebe também que a localização e a proximidade geográfica são importantes, porque o fato da empresa estudada estar localizada na região metropolitana de Belo Horizonte ajuda com que existam as visitas em loco. O agente de interligação, que no caso foi a autora, favorece o fluxo de informações entre a universidade e os alunos, então ele chega a ser importante. A divulgação, a comunicação e os canais de informação, a gente percebe que uma superformalização às vezes não é o caminho ideal, justamente pelo tipo de público. Então, um canal mais informal ele favorece essa aproximação entre as pequenas e médias empresas e a universidade. O impacto na economia ele é muito relativo e chega a ser difícil de mensurar, mas a gente percebe que a gente injeta ali conhecimento dentro dessas empresas e a partir dessa injeção de conhecimento elas são capazes de transformar isso em recursos que são financeiros de certa forma, né? E conseguem trazer melhorias para dentro dos seus processos produtivos. A capacidade absortiva e o nível de maturidade novamente reflete isso, que as mudanças não são imediatas. Mas aquele conhecimento que no início ele é absorvido ali, ele é transmitido para decisões futuras. Como o caso do estoque, que a gente viu que teve um primeiro trabalho lá, que na hora não teve nenhuma mudança, mas com o tempo aquela mudança de pensamento vai acontecendo ao ponto de ser efetivo e realmente ter uma mudança física, estrutural e organizacional. A relação ganha-ganha, em que os problemas eles são vistos em menor escala pelos estudantes e com isso eles conseguem aplicar o seu conhecimento e a empresa absorve aquele conhecimento que antes seria inédito para ela. E a prática e extensão universitária, onde que os alunos podem ter a empresa como um laboratório vivo e os alunos podem aplicar todo esse conhecimento teórico dentro da empresa. Essas são as referências bibliográficas. E obrigada. Eu trouxe algumas fotos também desses momentos em que ocorreram as interações entre a empresa e os estudantes.